Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Alcance Jovem. Hoje a gente está aqui nessa mesa incrível para poder falar sobre cultura pop e cristianismo. Eles se misturam? Como se misturam? E para falar desse assunto comigo, esse assunto muito especial, a gente está aqui com o Pedro e com o Edu e eu vou deixar eles se apresentarem agora. Então, olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou líder aqui na casa, tô participando, tenho o privilégio de participar desse podcast aqui sobre um tema que eu gosto muito, que eu me envolvo, e seja bem-vindo. Bom, eu sou Eduardo Medeiros, sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular, escritor, doutor em História Medieval pela UFPR e estou muito feliz com o convite e com a oportunidade de poder aprofundar mais um tema tão relevante para a Igreja dos nossos dias. Muito bom, muito bom. Cara, eu amo falar sobre isso, cara. Muito bom. Eu amo falar sobre isso. E para a gente já dar start na nossa conversa, eu acho que o primeiro ponto seria a gente definir o que é cultura. O que a gente entende como cultura? Quer falar, Pedro? Pode começar. Bom, esse é o conceito, é um dos conceitos com mais definições da história da humanidade. Uhum. Dependendo da disciplina, a sociologia tem uma ideia, a antropologia, todas as ciências humanas trabalham com a questão da cultura. Isso. Mas para não ficar um papo chato e acadêmico, né? Doutor aqui, a ideia aqui, basicamente, a palavra cultura vem do latim, colere, e que quer dizer cuidar. Então, assim, agricultura seria cuidar dos alimentos, cuidar do campo. Culto seria cuidar das divindades, cuidar dos deuses. E por aí vai. Então, a ideia principal de cultura tem a ver com a ideia de que o ser humano cuida de elementos que estão além da sua própria realidade. Para cuidar dos deuses, para adorar as divindades, é necessário desenvolver a linguagem. E uma série de outros elementos que vão sendo agregados a partir da ideia de que o homem cuida de alguma coisa. Então, a cultura ela permeia o ser, quem é o homem. Né? Então, aí depois a gente vai falar de algumas outras coisas com relação a é possível estar fora da cultura? Sim. O homem, o cristão, pode estar alheio à cultura? Então, mas tudo começa com essa ideia básica de que a cultura tem a ver com o cuidado do homem com outros elementos. Né? Então, a partir daí, a gente consegue conversar sobre as nuances aí da cultura. Sim. Muito bom. Acho que você tocou num ponto que é muito importante porque que é esse de estar alheio, né? Porque em várias das definições de cultura, ela envolve, como você falou, a agricultura, os costumes, as tradições, as fés, aquilo que envolve mesmo as interações humanas, né? Então, sim, como é difícil alguém estar alheio a isso. E eu gosto de pensar a cultura também como algo que pode ter influências distintas, né? Mas também ela tem uma resposta um tanto orgânica, né? Não necessariamente influência X vai gerar uma resposta Y. Então, ela é um fenômeno, né? De diversos tipos de interações que não são unilaterais, interações que vêm e vão, né? E isso vai se transformando cada vez mais de acordo com... Principalmente se a gente tem, sei lá, um grupo isolado, né? Então, diferentes povos, diferentes culturas e assim vai. Sim. Quando a gente fala aqui na definição de cultura, ela fica realmente muito grande, porque a gente está falando de tudo, né? Tudo aquilo que nos rodeia. Para a gente não fugir do nosso tema, agora que a gente entende o que é cultura, o que seria a cultura pop, que a gente chama de cultura pop, mas é uma abreviação de cultura popular, né? Cultura popular. Pode passar a vez aqui. Né? Eu gosto de ver cultura popular justamente como essas interações assim, que a gente tem com diversos fatores que seriam mais comuns. Uhum. Né? Hoje em dia a gente pensa muito em cultura pop voltada direto para, sei lá, para cinema. Cultura nerd. Cultura de nerd, né? Cultura pop. Mas eu lembro que até uma vez eu falei na célula, vou contar uma curiosidade sobre mim, eu gosto de cultura pop. Aí todo mundo ficou me olhando, cara, você odeia música pop? Como é que você tá falando que você gosta de cultura pop? Daí deixa eu me explicar melhor, então. Então, a cultura pop que a gente está falando, né, ela envolve essas manifestações culturais que são mais populares, então, ao meu ponto de vista, né? E isso vai envolver diversas mídias, diversas expressões. Algumas expressões podem ser populares e cair no seu gosto, algumas expressões podem ser populares e você não curte tanto, e assim vai indo, né? Uhum.
Por muito tempo a academia dividiu cultura em uma alta cultura, uma cultura erudita e uma cultura de base, uma cultura popular, né? Sim. Sempre colocando a cultura erudita como uma cultura superior e essa cultura popular mais cheio de folclore, de crendices e algo mais inculta, digamos assim, Fazer né? um entretenimento, né? E, então, assim, a cultura popular, a cultura pop, como a gente chama de hoje, que seria uma ideia da cultura de massa, ela tenta pegar um pouco dessa cultura erudita, esses princípios mais profundos, né? Qualquer filme de super-heróis, se você aprofundar bastante, você vai encontrar princípios, coisas profundas ali que você pode tirar. Ao mesmo tempo, ele tem que ser simplificado. Então, a cultura pop simplifica esses elementos de uma cultura de peças mais profundas e usa um pouco das duas coisas para fazer uma coisa só. Qual que é a grande diferença da cultura pop? Ela não foi feita para ensinar. Ela não foi feita para passar princípios como, por exemplo, o ensinamento de um pai para o filho ou de uma tradição de uma tribo onde os mais velhos ensinam às novas gerações. Não, ela foi feita para entretenimento. E muitos teóricos falam que a cultura pop seria a morte da cultura, porque ela não tem um fim em si mesma, ela tem só um fim de entreter as pessoas. Né? Então ela tenta pegar elementos, simplifica aquilo que um dia foi complexo para que todo mundo possa consumir, e a partir disso a gente tem esse elemento da cultura pop, que a gente vai ver nos filmes, música, enfim, em tudo aquilo que é feito para ser consumido. Né? Já é preparado dessa forma. Então seria uma ideia da cultura pop que a gente gosta tanto, porque foi feito para isso, para a gente se entreter e se divertir. Cumpre o papel, né? Cumpre o seu papel muito bem. E legal, a gente tem essas definições, só que quando a gente traz ela para a nossa vida comum, quando fala em cultura pop, vai falar daquilo que a gente consome realmente no entretenimento. O que a gente consome para se entreter. Só que quando a gente olha essa definição bem simplista de cultura pop, até pobre a minha definição, as de vocês são muito mais inteligentes, mas você traz é aquilo que a gente usa para se entreter e que pode ou não ter algum ensinamento que eu posso ou não entender. Quando a gente pega isso e traça com a nossa realidade, história recente de igreja, não vamos voltar muito atrás, vamos voltar história recente, coisa de pouco tempo atrás. Como que a igreja lidou com a cultura pop? Quer falar? Eu sou o mais novo aqui, mas eu posso falar um pouco da minha experiência. Por muito tempo, assim, o que eu vivia era uma relação um pouco temerária, assim, sabe? Tipo, eu não sei se eu consigo aceitar isso. E algumas coisas que o que é aquilo, né? A gente não consegue se isolar da cultura, de novo. Eu vou dizer isso. Porque, assim, o contexto da minha família. Algumas coisas de cultura popular, elas eram descartadas rapidamente. Isso aqui não é legal, isso aqui eu não quero que você veja. Outras coisas que eram praticamente a mesma, mas é porque estava, sei lá, numa novela. Em algo que eles já estavam acostumados no cotidiano deles, aquilo era aceitável. Eu falei, pô, por que na novela não pode? Na novela pode, mas no desenho não pode. A mesma coisa. Então, eu vejo que tem uma relação um pouco temerária, às vezes por falta de conhecimento, né, do que aquela mídia, o que aquilo está me transmitindo, né, mas também, às vezes tem um desejo por um cuidado que às vezes não consegue ser tão eficaz, né, porque às vezes prefere afastar, e acho que isso é algo que a gente tem muito, né, muitas vezes a resposta, quando ela não tem um conhecimento ou não está amadurecida, a resposta é só afasta. Sim. Só protege da forma bolha, né? E, então, às vezes, eu vejo que o relacionamento ele foi muito pautado, às vezes, por um desconhecimento daquilo que tem, de como eu posso absorver o que é bom e descartar aquilo que é ruim, né? Então, eu vejo bastante ali um relacionamento temerário, sabe? Tipo, eu vou... É um terreno estranho. Terreno estranho, exatamente. Então, na dúvida de conhecer sobre, melhor se afastar. Quando a gente fala sobre essa ideia da relação da igreja com a cultura, assim, pensando de maneira mais recente, a gente tem que, aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho, precisa conhecer o livro Cristo e a Cultura, do Richard Niebuhr. É um livro de 1951 que traça, considerado um dos livros mais importantes para a teologia do século XX,
que tem a ideia de tentar traçar essas bases. Quais são as possibilidades de relação do cristão com a cultura e quais as implicações de cada uma delas? São 5 no total, mas eu não vou ficar aqui falando de todas elas. Vamos para os 2 extremos, que aí as demais elas tendem a um equilíbrio, né? Mas seria Cristo contra a cultura, ou seja, só aceito aquilo que vem da Bíblia e todo o restante tenho que me ausentar dela. Funciona, segundo o autor, para a igreja primitiva e para aquelas comunidades que se isolam do mundo, né? Aqueles grupos que compram fazendas lá nos Estados Unidos e vivem alheios à sociedade. Sim. Mas mesmo esses grupos não conseguem ficar totalmente alheios, porque precisam comprar mantimentos, precisam... não tem como você ficar totalmente contra a cultura. Sim. E a outra posição, no outro extremo, é o Cristo da cultura, ou seja, tudo é permitido. Deus ele deu a criatividade para o homem cria a cultura, então a cultura deve ser consumida. Uhum. Dentro desses 2 parâmetros, ele cria, entre esses 2 extremos, ele coloca mais 3 posições, mas aqui ele concorda como seria a posição ideal para a igreja, seria o Cristo transformador da cultura. Ou seja, Cristo está acima da cultura, então a cultura tem que ser transformada pelos cristãos a partir da vivência dele nessa sociedade. Então, dito isso, e a gente olhando para a história da igreja brasileira nos últimos anos, a gente vê que ela vai passando de um ponto para outro. Sim. Né? A década de 70, a década de 80, tudo era do diabo. Tudo. Então a ideia da igreja brasileira era o Cristo contra a cultura. Né? Ou seja, é só aquilo que vem da nossa igreja e o restante é abominável. Então dinheiro é do diabo, política é do diabo, a televisão, a TV, todas as coisas elas pertencem ao nosso inimigo, né? E a gente tem visto que nos nossos dias a gente tem girado essa chave no nosso presente para uma tendência de chegar ao Cristo da cultura. Uhum. Ou seja, pego conceitos de liderança seculares, aplico isso na ideia na teologia, misturo isso com teologia, pego parte da teologia, né? Ou seja, a hipergraça, a teologia do coach, que são conceitos na moda hoje, tendem a fazer um sincretismo entre cultura e cristianismo. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo que é um movimento pendular. Quando a gente vê que mergulhar demais na cultura e trazer coisas que acabam virando quase heresias, né? Porque eu vou misturando cristianismo com outras coisas, aí vai ter um movimento de retaliação a isso que vai tender a voltar para contra a cultura. E Sim. A gente vai vivendo nesses movimentos de aceito, tolero, não aceito, rejeito. Né? Então eu vejo que é sempre um movimento, olhando para o Brasil, a gente nos últimos 50 anos a gente tem vivido um pouco isso. Né? Por um lado tudo é do diabo, depois tudo é permitido. Tudo é permitido. E a gente tem que tentar encontrar um equilíbrio para chegar no meio termo, né? Onde a cultura precisa ser transformada a partir do caráter dos cristãos. Sim. E realmente, eu lembro da minha infância, década de 90, 2000, e ainda vinha muito dessa herança do tipo, cara, isso não pode, isso é do diabo, isso tá errado e tal. Pô, tinha pastores que rodavam o Brasil falando de determinados assuntos que era tipo, cara, não pode consumir isso, não pode consumir aquilo e tal. E, cara, minha família, minha mãe, meu pai, pô, pessoas comuns dentro daquilo que eles estavam recebendo, né? Cara, é verdade, então beleza, então não vai ter. Então, cara, o que eu podia assistir? Eu lembro que eu não podia assistir anime. Eu acho que por isso que até hoje eu não gosto de anime. Eu não podia assistir, tipo, pô, um filme de terror, mas beleza, tem todo sentido até hoje. Não faz muito sentido, mas a gente entra nisso depois. Mas, pô, eu podia ver o Superman, cara. Eu amava o Superman. Pô, era demais, ele era incrível. Até hoje eu gosto muito. Então, cara, daquilo que eu podia, como criança, era a única coisa que eu consumia. Só que todo o resto não podia. Uhum. Só que tem muito do que o Pedro falou. Cara, mas tem muita coisa ali que estava nas outras. Mas as outras não podia, porque alguém falou que era. E nesse zelo, não, protege. Aí a gente vai avançando, no que o Edu falou, nessa evolução, e hoje a gente tende a esse lugar que a gente está como igreja mais contemporânea, que todo mundo assiste tudo, todo mundo consome tudo, e às vezes até num nível um pouco desenfreado, um pouco até sem o cuidado que deve ter, né? E nesse lugar de tipo, cara, eu não consumia nada, agora eu consumo tudo, eu preciso entender o equilíbrio. Então, até onde esse meu consumo com cultura, quais são os meios que eu devo ter para entender que o consumo meu da cultura tem que estar equilibrado naquilo que consegue ser saudável para minha vida cristã, para minha fé, entendeu?
Dentro disso, no canal, a gente fala muito sobre vários programas e tudo mais, nas lives que a gente faz, e uma premissa que a gente sempre fala, né? Já são centenas de vídeos falando de vários filmes e séries e tal. E a gente sempre fala, você tem o principal poder na sua mão, que é o poder do controle remoto. Sim. Você pode desligar e mudar de programa a hora que você quiser. Não é porque alguém falou que aquilo é bom que você precisa achar que aquilo é bom. Um dos elementos da cultura é que ela é subjetiva. Ou seja, um determinado estilo de música que você detesta, tem um monte de gente que ama aquele tipo de música. Então, assim, o parâmetro para julgar se alguma coisa ela é boa ou ruim a partir da cultura, ela é muito subjetiva. O meu gosto, eu tenho gostos que você vai ter diferentes. E tá tudo bem com isso. Quando a gente coloca teologia como base para nortear isso, tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso último bastião ali para saber se aquilo é bom ou não. Mas mesmo assim, como o Pedro falou, existem coisas que, olha, você não pode ver o anime, mas você pode assistir a novela. E quando você compara as duas coisas, parece que elas são semelhantes em determinados pontos daquilo que é rejeitado. Né? Então, o que a gente sempre fala? Olha, como cristão, a gente tem uma vida de intimidade com Deus, a gente precisa ter a nossa caminhada com o Espírito Santo, e em determinados momentos, coisas que ninguém acha que aquilo tem alguma coisa demais, você vai ficar incomodado com aquilo. Então, muda. Você tem muita interior, coisa, né? Assim, primeiro tem que ser isso. Você está em paz com aquilo? Ah, não, estou incomodado, mas eu quero assistir. Né? Então, assim, eu preciso ter a minha vida cristã em dia para que eu consiga ter essa noção de que aquilo vai me prejudicar. Esse é um ponto. A gente fala, olha, está incomodado? Não assista. Né? Tá muita crítica com relação a isso. Não, daí você vai assistir, porque tá todo mundo criticando, daí porque a cultura é isso, né? As grandes produtoras preparam os filmes, preparam as animações, preparam as séries com elementos que já são notoriamente contrários ao cristianismo. Por que razão? Porque sabem que a gente vai fazer barulho com relação àquilo. Polêmica, quando a gente fala que não é para assistir aquilo, aí a gente gera propaganda e marketing gratuito. Sim. Então todo filme você vai encontrar elementos ali que são contra o cristianismo. Por quê? Porque a gente vai fazer um abaixo-assinado para a Netflix tirar o programa do ar. A gente vai dizer que ninguém pode ir no cinema assistir tal filme que acabou de estrear. E o resultado sempre foi o contrário. Porque daí o cinema lota, o programa vira o primeiro mais assistido da plataforma. Então, assim, a gente cai na armadilha todas as vezes. Assim, eu já vi dezenas, se não centenas de armadilhas como essa. Sim. Preparadas exclusivamente para a gente, mas a gente continua caindo. Se você não quer que algum programa, alguma coisa faça sucesso, então simplesmente ignora. Olha, isso aqui não serve para mim nem para minha família e eu não assisto. Né? O grande problema é eu fazer uma campanha porque eu não gostei daquilo, porque aquilo é contra a minha fé, então ninguém mais pode assistir. Sim. Mas e o cara que é ateu? E o cara que é espírita? Aquele que é de outra religião que não do cristianismo? Aquilo nem faz sentido para ele. Cara, e muitas vezes essas pessoas que estão fora do núcleo religioso, elas se incomodariam com essas coisas. E por elas mesmas elas não dariam atenção. Exato. Só que realmente, por causa dessa questão que a gente não pode perder nada, do FOMO, se estão falando, eu vou ter que consumir. Exato. Cara. E daí, pô, a gente está consumindo algo que a gente já não queria consumir, aí aquilo vai nos fazer mal, a gente vai ignorar o testemunho interior, e ainda vai fazer propaganda para aquilo e etc, né? Então, eu concordo muito com o que você fala aqui. Para a gente conseguir entender o limite, além de ter a base bíblica, que ela é essencial, ela é primordial, a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele vai testificar. Tipo, cara, eu tô assistindo lá, pô, vamos pegar aqui um exemplo ali, Senhor dos Anéis. Quando eu era criança era proibido, porque, pô, tem uns bichão lá, mano, é o demônio. Não pode assistir isso daí. Mas, pô, cara, se você parar e assistir ele inteiro, você vai ver, cara, não, na verdade esse filme é muito mais cristão do que eu pensava. E daí isso muda uma chave, sabe? Exato. Então, pô, cara, a gente precisa ter esse... Só que aconteceu diversas vezes de eu estar assistindo alguma coisa e falar, cara, não tá legal. Não tá legal isso aqui, sabe? Você se sente mal. Sim. Aí você tem a escolha. Eu ignoro e continuo, colho as consequências de ficar com aquilo remoendo, de trazer aquilo pra dentro de mim, ou eu corto. Porque, realmente, o poder que a cultura pop tem de plantar coisas dentro da gente é absurdo. Quem nunca ficou com uma música horrível grudada na cabeça por um tempão? Porque ouviu de maneira secundária. Alguém escutou em algum lugar e aquilo não saiu mais da cabeça. E não sai mais. Quantas vezes crescendo você não via as coisas na TV, aquilo não saía da sua mente, sabe? Porque você foi exposto àquilo. Então ela tem esse poder de entrar e achar raízes. E se a gente não está sensível para o Espírito Santo, para algumas coisas a gente consumir, outras não, realmente a gente vai colher frutos, ou benéficos ou maléficos, né?
Mas eu acho que eu gosto dessa ideia de entender que não que tudo é permitido, mas que eu posso tentar ter acesso a tudo, mas eu tenho que estar sensível ao que o Espírito Santo está falando comigo. Porque não tem só a questão do gosto, tipo, eu gosto disso, você não gosta. Tem coisa que para mim pode ser gatilho para problemas que eu estou tratando e para você não. Então você pode ir lá assistir, sei lá, o Vingadores e, cara, se divertir. Eu posso assistir o Vingadores, ver um negócio lá e falar, pô, cara, fiquei mal, sabe? E aí, a sua experiência foi ruim, não quer dizer que de todo mundo será. Exatamente. Então, esse que é o ponto, né? Assim, tem coisas que tem a ver com a tua criação, a maneira como você foi criado, essas proibições de infância, isso continua norteando. Não, parece que se eu assistir a determinada coisa, eu estou desonrando meus pais. Isso. Então, assim, você precisa passar desse limite? Você precisa ultrapassar essa barreira? Eu acho que não, né? Porque se tem tanta coisa para ser consumida para entretenimento, até demais, né? Que não é impossível, qualquer ser humano não consegue assistir tudo, né? Se a gente pegar algumas coisas aí que tem milhares de episódios, não tem como pegar tudo, né? Então, assim, você precisa consumir tudo, você precisa estar sabendo de tudo que está acontecendo em todos. A gente acaba entrando nesse espiral de achar, não, eu tenho que assistir tudo, eu tenho que, assim que sai, eu tenho que assistir, eu tenho que maratonar. Então, né, a gente vê esses absurdos aí de séries com velocidade 2. Para as pessoas, destrói toda a fotografia, som, montagem de som, tudo que foi preparado lá. Eu acho muito falta de respeito, cara. Não, a obra foi feita daquele jeito. Não, eu vou assistir mais rápido porque eu assisto na metade do tempo, eu consigo assistir mais coisas. Então, assim, e se essa opção tá lá no controle para você usar, é porque tem muita gente usando. Sim. Né? Então, assim, é complicado. Eu tenho que assistir, eu tenho que estar por dentro. É o FOMO, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, senão vai acontecer alguma coisa e eu tô fora. Sim. Vou ser o último a saber disso, né? A gente tem que tomar cuidado também para que essas coisas não tomem o lugar do nosso tempo com Deus. E toma muito rápido, cara. Eu lembro de uma experiência muito engraçada, mano. Eu trabalhei com cultura pop um tempo da minha vida, né? Então eu consumia como forma de trabalho. Só que quando o trabalho e o lazer estão muito próximos, você perde os limites. Então, cara, eu consumia dia de noite. Tinha uma época que eu chegava a ver 25 séries diferentes por semana. Porque, tem que gravar, tem que fazer não sei o quê e tal. Então, era muito cansativo. Hoje, graças a Deus, consigo passar sem ter visto um monte de coisa e eu estou muito em paz, porque eu não preciso mais trabalhar com isso. Mas eu entendo que quando eu trabalhava, eu excedia por ser muito próximo, porque daí juntar o que você gosta e tal. Mas eu lembro uma vez, cara, eu fiquei o dia inteiro assistindo, eu acho que era uma série de medieval e tal, e guerra, e porrada, e um monte de coisa arada, e conquista território e tal. Eu fiquei o dia inteiro consumindo aquilo, cara, o dia inteiro. Chegou de noite, eu lembrei, falei, cara, eu não fiz devocional, mano. Pô, mano, eu fiquei, daí deu aquele negócio, eu fiquei o dia inteiro exposto àquilo e eu não fiz devocional. Só que daí, do mesmo tempo, eu falei, cara, mas eu tô cansado. Aí eu falei, não, Deus, eu vou orar deitado aqui. Vou deitar, eu vou orar. Era mais para livrar a consciência do que realmente eu queria, prestar uma adoração a Deus e tal. Né? Aí, cara, eu comecei a orar assim, daqui a pouco, Deus, não sei o que e tal, isso e não sei o que, né? Deus, eu peço que o Senhor venha com a sua graça e abençoe todos os meus prisioneiros. Aí, cara, quando eu falei aquilo, nossa, mano, eu tô longe. Fiquei muito envergonhado, cara. Em casa ali. Porque, eu tava com a cena na minha mente, eu tava orando pra abençoar os meus prisioneiros e tal. Eu falei, cara, não, perdão, Deus, eu vou virar pro lado, eu vou dormir, amanhã nós conserta esse negócio aqui. Cara, eu queria fazer a devocional só porque o meu lado cristão diz que eu tenho que fazer. Mas o meu coração, a minha mente estava entupida de outra coisa. Então, se a gente não tiver esse cuidado, mano, a gente consome isso realmente num nível desproporcional. Acho que precisa ter essa consciência que vocês citaram, né, que a cultura popular ela foi feita para ser consumida. E com essa ideia, eles não estão nem aí se você tem trabalho, se você tem... Eles põem até a velocidade 2 para você poder... Você consome mais. Então, e eu sempre falo até com o pessoal da célula que, cara, a gente vive numa sociedade feita para te engolir. E você é quem tem que ter a sabedoria para lidar com isso e saber quem você é. Eu me deparei muitas vezes com a minha idolatria. Descobri que a minha idolatria é comigo mesmo. E que eu quero me saciar das coisas que eu acho legal. Eu quero ver os filmes de herói, eu quero ver as fantasias que me deixam animado, eu quero ver os esportes que eu gosto de consumir pra caramba. Então, eu fico, cara, eu quero consumir mais. Sim. Então, e eu comecei a ver como que eu acabo colocando o meu prazer, meu deleite nessas coisas
acima de Deus. Então, eu acho que essa sabedoria é necessária, porque, do contrário, a gente vai se entregar numa bandeja pro devorador que tá ali, o devorador. E assim, e eu acho que nesse sentido é importante, né? A ideia desse podcast é trazer um pouco de recurso, trazer um pouco de ideias, experiências que a gente tem vivido, né? Calibrar. Né? E eu acho que é muito legal, assim, por exemplo, a gente, dentro dessas perspectivas até que você citou, do livro, que tem várias abordagens de como o cristão lida com a cultura, né? Às vezes entender, poxa, para aquilo eu vou precisar me isolar, porque eu não estou sabendo lidar bem, eu não estou sabendo ficar sem determinado conteúdo. Poxa, se eu vejo que eu fico mal porque eu não estou conseguindo ficar sem aquele conteúdo, isso já denuncia algo muito gritante ali para mim, que aquilo tá tomando um lugar que não é dele. Sim. Então, acho que nesse sentido, assim, né, com relação ao consumo, eu gosto de olhar da forma como que eu estou sendo consumido, né? E eu prefiro ser consumido por Deus do que pelos meus próprios interesses. Então, eu acho interessante a gente olhar com sabedoria, saber aonde que eu posso transformar, onde eu posso ressignificar, colher alguma coisa boa, aonde eu posso apreciar, às vezes, um talento artístico, né, de um cara que, eu vou enquadrar aqui, porque aqui eu vou passar uma ideia, tudo mais. Entender também o que é a arte, a gente vai entrar nisso mais tarde, né? Mas o que a arte está expressando ali, do que a pessoa que produziu aquilo está expressando, o que as outras pessoas que estão consumindo aquilo estão se comunicando também com aquela expressão, né? Então, entender essas coisas e ser sincero consigo mesmo também, né? Eu acho que, se eu olhar e falar, não dá, poxa, não dá. Eu prefiro... Pra mim, esse é o limite. Né? Estabelecer esse limite e não ter medo, né? Eu gosto de uma ideia, assim... É muito chato quando você descobre uma coisa ruim em você. É muito chato. Mas assim, cara, glória a Deus porque você descobriu uma coisa ruim. Porque se você não descobre, você fica. Você fica naquilo. Então, eu acho que nessas questões, assim... a gente fala do FOMO, que é algo tão presente, né? Que é esse medo de perder a próxima coisa. A gente tá vivendo numa geração que, cara, se olhar, às vezes até o filme que você tá vendo no momento tá mais preocupado em fazer você assistir o próximo do que entregar um negócio legal ali pra você, né, Marvel? Mas, tipo... Começar com a polêmica. Né? Eu não ia citar nomes, mas não ia ser. Mas tipo... Então, a gente precisa ter esse tipo de sabedoria, né? E olhar com um olhar ali que, poxa, se eu vejo que eu tô me deixando levar por aquilo, que bom que eu descobri isso, que eu vi que eu pude enxergar isso, obrigado, Deus, e agora diante dessa informação, eu preciso fazer alguma coisa, né? Legal. A gente define essas coisas, então a gente entende que, cara, a gente vai consumir cultura pop. Ainda mais no nosso mundo de hoje. A gente não vai... Mesmo que a gente compre a fazenda e crie uma colônia, cara, vai chegar o lápis do Superman lá, vai comprar o leite com a propaganda de qualquer coisa. Então, não dá para se isolar. Então, a gente vai consumir. E se a gente falar não consuma, vai ser ainda maior o consumo. Pensando desse modo, eu também não posso santificar a cultura e dizer que tudo é santo agora, porque já que eu posso consumir, tudo é santo, que é aquele outro extremo, nosso outro problema. E a gente entende que o equilíbrio está em ter um relacionamento com Deus para que o nosso testemunho interior, para que o Espírito Santo possa nos guiar nessas questões. Só que isso a gente está falando no âmbito de consumo pessoal, dentro da sua casa, com sua família, com seus filhos. A cultura pop pode ser, além disso, além do consumo, ferramenta? Bom, muito do que eu tenho feito nos últimos anos é a resposta. A minha última década de vida é isso, né? Nos últimos 10 anos, pelo menos, essa tem sido a minha preocupação, né? A ideia da cultura como um tecido, né? Imagina uma toalha de mesa que ela balança, ela não é rígida, ela é fluida. Então, assim, ao mesmo tempo que a cultura, de alguma forma, ela me toca, independente de eu querer que ela me toque ou não, eu também toco a cultura e também influencio pessoas a partir da cultura que eu tenho. Sim. Então, a ideia da cultura do reino está muito voltada para isso. A partir da minha vida com Deus, a partir do meu relacionamento, da mudança do meu caráter, pessoas ao meu redor serão tocadas por essa
cultura que difere da cultura geral. Sim. Né? Então, é isso. Então, a cultura popular, cultura pop, ela pode ser uma ferramenta no sentido de que ela é uma linguagem comum. Todo mundo conhece. Por ser uma cultura, por isso que eu comecei falando da cultura de massa. A cultura de massa, ela unifica globalmente todo mundo. Se você pega agora, né, como você disse, tá feio o negócio da Marvel, né? Mas triste. até o Ultimato, assim, qualquer lugar do mundo, se você estava falando de algum, todo mundo sabia do que se tratava aquele filme. Sim. O que estava acontecendo ali. Podia estar em qualquer lugar do mundo, estava todo mundo querendo assistir o Thanos levar um coro dos Vingadores, né? Então, assim, é uma linguagem quase universal a cultura pop. Em qualquer lugar onde você estiver, você pode comunicar algo. Então, assim, rejeitar isso como ferramenta é um desserviço para o reino. Porque eu preciso usar uma linguagem, é quase um novo inglês, por exemplo, né? Eu preciso me comunicar com todo mundo, mas se eu usar a linguagem da cultura pop, eu consigo entrar em lugares que só falando do evangelho, por exemplo, eu não vou conseguir isso. Cara, eu lembro uma vez que eu li uma pesquisa, eu não vou conseguir referenciar, mas ela dizia que o símbolo do Superman e do Batman, ele era mais reconhecido no mundo do que o símbolo da Coca-Cola. Que, teoricamente, dentro do marketing de marcas, é o símbolo mais conhecido do mundo. Então, cara, qualquer lugar do mundo que você mostra o símbolo, você não precisava mostrar o personagem, só o símbolo, só o morceguinho, só o S, que não é S. Cara, mais gente conseguir identificar aquilo. É muito poderoso o poder de alcance da cultura pop. Exato. Então, você tem esse poder de comunicação e a ideia é usar isso de alguma forma que beneficie a gente. Sim. Quando eu digo que tudo isso é do diabo e abomino tudo isso, eu estou perdendo uma oportunidade de falar a respeito de princípios elementares. Pegue o Superman. A própria ideia, ele foi criado por judeus, então tem muita coisa ali na constituição dele que vai, de alguma forma, entrar em princípios que eu posso utilizar. Sim, totalmente. Né? Então, assim, e a ideia do herói é mais ou menos essa, o sacrifício do herói por pessoas que ele não conhece. Eu posso usar esses elementos que estão presentes em quase todos os filmes, porque infelizmente a criatividade é pouca nesse meio, né? Eu sofri muito para escrever os livros quando eu fui mudando de universo, porque quando eu trocava o personagem, a história era a mesma. Mesmo do outro lado. A história era a mesma. Eu saía de Vingadores, entrava em Star Wars e a ideia da jornada do herói era a mesma para todo mundo ali. Então, diferenciar princípios já ficava difícil, porque os princípios são muito semelhantes. Então, quando eu pego esses princípios universais, ou falo de princípios de caráter, né? Pego um vilão para desconstruir ele e dizer, olha, você não pode ser assim. Uhum. Esse cara nortear, a vida dele é pautada pela inveja que ele tem do Batman. Ele quer ser o charada, quer ser melhor que o Batman. Sim. Por isso ele faz tudo o que ele faz para provar que ele é mais inteligente que o maior detetive do mundo. Então, assim, se você viver desse jeito, você não vai ter uma vida. Você vai viver sempre na sombra daquele que você quer vencer. Uhum. Enfim, e aí eu posso usar muita coisa para tentar, de alguma forma, trazer princípios, né? E quando eu vou para a palavra, eu vejo que o Novo Testamento foi usado essa estratégia. Sim, seja por Paulo no Areópago, lá em Atos 17, né? Eu fico pensando, se ele chegasse na frente dos gregos lá, abrisse a Torá e começasse a ler em hebraico, no princípio criou Deus e tudo mais, que sentido aquilo ia fazer para os gregos? Não, ele faz uma análise cultural, olha a diversidade de deuses que tem ali e acha uma brecha dentro da cultura dos gregos. Cara, isso foi genial. Não, foi jogada de mestre. Eu amo Paulo por muitas coisas, mas essa foi especial demais, né? Ele chega num lugar onde tem pagãos, ele vai e analisa a cultura dos pagãos gregos, aqueles templos, os deuses, as estátuas. Encontra um elemento, poxa, esse aqui não tem nome. Cara, genial, mano. Eu acho isso. Esse Deus não tem nome. Então, esse Deus que vocês adoram sem saber que vocês estão adorando, é esse que eu vim apresentar para vocês. Caramba. Genial! E depois o texto termina de uma maneira maravilhosa. Fala ali, enquanto alguns riram dele, outros o chamaram para ouvi-lo uma vez mais. Ou seja, alcançou o objetivo. Usou a cultura daquele povo para falar a respeito de Jesus. Então, assim, a cultura ela é uma ferramenta que me ajuda a falar das verdades eternas do Evangelho. Se eu não posso perder essa noção, porque o limite é muito... A linha é muito tênue, né? Usar isso não como um fim em si mesmo. Ela é uma ferramenta que me ajuda a falar de princípios eternos. Quando eu entendo isso, eu entendo porque Jesus falava por parábolas.
Isso, Quando ele pregava perfeito. sobre parábolas, o que ele fazia? Falava de coisas do cotidiano daquelas pessoas que o seguiam para que entendessem verdades profundas teológicas. Imagina, vou falar de fé de uma maneira que nunca foi falada antes na história do Antigo Testamento. Uhum. Não dá para medir fé, não tem peso, não posso pegar 1 quilo de fé, 1 metro de fé. Como é que eu vou ensinar isso para um povo que está me acompanhando? Eu vou dizer que o grão de mostarda, que todo mundo conhecia, Todo mundo tinha acesso. eles sabiam que era um grão extremamente pequeno, mas que o resultado desse grão, quando plantado, era uma árvore de médio porte. Uhum. Então, assim, se eu tiver fé do tamanho desse pequeno grão, olha quanta coisa você pode construir. Pronto, todo mundo entendia o que Jesus estava dizendo. Sim. Né? Jesus estava usando a cultura daquela população, que era basicamente agricultores e pastores, para conseguir, a partir dali, falar de verdades profundas do Evangelho. Então, assim, a cultura sempre precisa ser um primeiro contato, né? Um primeiro elemento para estabelecer uma conversa, para estabelecer um contato, para a partir daí eu conseguir chegar nas verdades eternas do Evangelho. Muito bom, cara. A gente precisa ter esse olhar de... Como a gente tratou, né, de um consumo saudável ali, então, e agora, a partir do próximo nível, é um olhar um pouco mais intencional, né? O que eu consigo fazer aqui? Como eu consigo comunicar? E isso que o Dardo citou é muito bom, porque Paulo, ele tá lá, ele observa, ele identifica, ele acha uma brecha para falar com aquelas pessoas, ele cita os poetas deles. Sim. E então, todo mundo tá olhando, cara, esse cara tá transmitindo algo agora. Agora eu tô conseguindo ouvir. Eu consigo me relacionar. Por mais que o resultado não seja o 100%, né? E isso é uma outra coisa que a gente tem hoje em dia, a gente não precisa entrar ali, que é, tipo, eu preciso ter o maior resultado possível. Eu preciso ter o resultado que Deus me chamou para ter. Então, eu vou olhar lá e eu vou tentar, tipo, achar o que eu posso. Mas para isso eu preciso ouvir, me comunicar. Por isso que, às vezes, a gente tem uma relação um pouco mais aberta com cinema, com filmes. Agora, com música, a gente já tem um negócio ali que... Até porque a gente tem música nas nossas igrejas, a gente não tem filme nas nossas igrejas. E assim, com a música, a gente também tem outros gritos lá. A gente também tem pessoas, às vezes, falando coisas que pode ser que eu consiga achar uma brecha. Agora... eu preciso ter a sabedoria de como que eu vou lidar com isso, como é que eu vou abordar, será que eu só estou dando uma desculpa para saciar os meus interesses mesmo, mas é muito bom isso, assim, sabe, esse olhar intencional, olhar a cultura como uma ferramenta mesmo, isso aqui, ela tá ali, como o Eduardo falou, ela me toca, mas eu também posso fazer de volta, posso tocar de volta, posso influenciar de alguma forma. E eu vejo assim como essa é uma ferramenta poderosa e às vezes a gente tá muito preocupado em eu vou fazer uma cultura nova. Mas se a gente olhar por tudo que a gente falou de como é a cultura ela é eu disse, eu penso nela como um fenômeno, né, de diversas relações, diversas pessoas. Então, eu acho que é muito mais efetivo eu ter um Tiago que é dedicado ao evangelho, que se entrega a Deus e que está ali como um instrumento de propagação do evangelho, é uma arma muito mais poderosa do que eu vou tentar fazer o meu filme que esse sim glorifica a Deus. Sim. Sabe? E não estou dizendo que é errado, né? A gente ter as nossas esse tipo de produção não é errado. Mas analisar a motivação. Às vezes a gente pode acabar se perdendo para dizer, tipo, poxa, eu vou fazer algo que eu posso consumir. Sim. Algo que os outros podem consumir. Mas se a gente olhar intencionalmente, né? Acho que uma relação saudável e uma relação intencional pode ter efeitos na nossa cultura muito mais devastadores, assim, né? Que é, tipo, poxa, eu trazer alguém para a luz do evangelho, e essa pessoa pode trazer outras e outras e outras, e aí a gente tem algo... Eu gosto muito do exemplo de Daniel com a cultura, né? Daniel, poxa, ele teve... Um judeu teve seu nome mudado, porque foi levado em cativo, né? Então, veja o quanto a cultura diferente vinha influenciando sobre ele. Então, mas também tem um momento lá em que ele decide, cara, eu não tô nem aí se tem um decreto que não é para orar para outro Deus, senão eu vou orar pro meu Deus, eu vou me entregar pro meu Deus. Então, e a gente vê, poxa,
ele sendo fiel naquilo que Deus chamou ele para fazer, ele causou um impacto ali, tipo, do próprio rei reconhecendo, cara, um outro Deus a ser adorado, senão o Deus de Daniel. E quando a gente fala disso, cara, não é só sobre, tipo, então... a parte do consumo, todo mundo vai consumir, beleza. E quando eu entrei nesse assunto aqui pra gente poder falar sobre a parte de usar como ferramenta, não é só no sentido de, não, mas é que o Eduardo, o Pedro, eles são usados nisso. Eu já não, então eu não preciso me preocupar em olhar a cultura pop como ferramenta. Só que a gente esquece que a nossa vida ela é uma vida de discipulado, ela é um convite para o discipulado. E as pessoas que a gente está cuidando, e vamos para o mais básico, dentro de casa, você tem filho. Sim. Seu filho vai ser criado no mundo onde o Batman, o Superman, a música, sei lá de quem, tudo isso existe. E ele vai ter acesso, ele vai ser exposto. E se eu não estiver ali para ajudar a calibrar as lentes pelo qual ele vai consumir aquilo pode sim consumir ele. Pô, eu tenho o Nicolas, 3 anos de idade. Cara, ele assistiu seletivos filmes na vida dele, mas ele nunca assistiu um filme do Batman, ele nunca assistiu um filme do Capuz Vermelho, ele nunca assistiu um filme do Charada. Mas ele foi na loja de brinquedo, ele viu o brinquedo, aí ele viu um quadrinho, ele olhou o quadrinho, de repente ele ganhou os brinquedinhos, e ele sabe quem é o Charada, quem é o Capuz Vermelho, quem é o Pinguim, cara, tipo, o catálogo de cultura pop dele é absurdamente grande dentro do mundo de super-heróis e Star Wars e tal. Como que eu vou ignorar o fato de que eu preciso calibrar a mente dele agora que é pequeno para ele aprender a consumir isso de um jeito que não faça mal, se eu não estiver preocupado em olhar para a cultura pop com esses olhos, sabe? Então não é só no olhar de tipo, esse não é o meu chamado, então eu não preciso me preocupar. Cara, você tá no mundo, você tem a responsabilidade de ser um cidadão segundo o evangelho. E isso inclui como você está cuidando a sua casa, como você está cuidando das pessoas que têm acesso a você. Então, ela é uma ferramenta, mas ela não é uma ferramenta opcional. Ela é uma ferramenta que está dentro da sua casa. A gente precisa lidar com isso. Certo? Um conceito só para ilustrar, né? Eu tenho falado muito nos lugares... Santidade na pós-modernidade. Parece que é uma incongruência hoje, né? Como ser santo no meio de todas as opções e tentações às quais todo jovem adolescente está envolto nesses dias, né? Tem um pouco relação sobre isso. Eu acho que a gente chegou numa geração, né? Eu tenho trabalhado bastante a questão das novas gerações, a questão da liderança. A geração alfa, por exemplo, do meu filho, agora do seu também, é uma geração que assusta, no sentido de que nenhuma outra geração na história teve tanto contato nativo com essas tecnologias. Nasceram já sabendo o que fazer. Então, assim, como que eu vou barrar? Você barra na sua casa, na escola ele vai ter acesso a isso. Você trava aqui, mas na escolinha da própria igreja os amigos conhecem e vão falar. Você não consegue travar as crianças numa bolha no mundo globalizado como o nosso. Então, o que funciona? É conversar, que é algo que parece que está em desuso nos nossos dias, né? É poder dá para sentar e falar. Conversar sobre, filho, olha só isso aqui. Isso aqui não é legal. Tá vendo isso aqui? Eu quero assistir tal coisa. Vamos ver um pedaço disso aqui. Eu já sabia que não era. Mostrava algum pedaço. Falava, tá vendo isso aqui? Não é para sua idade. Você não consegue assimilar o que eles estão falando. Você nem entende as gírias que eles estão falando aqui. Então não é para você. Né? Então, entendi. Beleza. E eu tenho segurança de que mesmo ele, se eu não estiver por perto, ele não vai assistir aquilo. O filtro já tá ali, né? Porque ele sabe que aquilo não é bom para ele. Agora, se eu só disser para ele, olha, filho, isso aqui você não assiste. Por quê? Porque eu não quero que você assista. Para essa geração, isso não funciona mais. Você só dizer por que não, ou por que não na resposta que a gente apanhava da mãe e do pai... Mas eu acho que, na verdade, para nossa época só funcionava porque você não tinha um celular para puxar. Você não tinha como comprovar. Você não tinha como comprovar teu pai chegava, aquilo, desligava a TV, acabou. Você não tinha outra forma de consumir aquilo, né? Desliga a TV, tem o celular. Desliga... Tem como consumir aquilo de outras formas. Então, eu vejo que o diálogo ele é fundamental para estabelecer essas bases, né? A gente precisa readquirir a capacidade de comunicação verbal com os nossos familiares nesses dias. Não, cara, totalmente. E isso passa por, sim, a gente entender, praticar dentro de casa, mas também ter frentes ministeriais como a do Edu, com Parábolas Geek, com todos os devocionais que ele lançou, que são todos muito bons, por sinal, já li quase todos. Que, cara, é trazer isso para perto, sabe? O Edu, ele foi um cara que foi um presente de Deus na minha vida. Porque, eu cresci apaixonado por Superman.
Amava Superman, DC e tal, super-heróis. Só que tinha aquela relação, pô, isso é secular. Não existe, mano. Criança, adolescente, não, isso é secular. Isso é profano, isso é sagrado, isso é né? santo. Aí, cara, pô, comecei vida ministerial, comecei a pregar e tal. Eu não sei, nem lembro como que eu conheci o Edu, não. mas eu conheci o Edu. Aí eu vi, cara, esse cara gosta de cultura pop, fala de cultura pop, usa o cristianismo ali e tal. Aí eu lembro, mano, que ele me convidou pra dar uma palestra, você lembra? Num hotel. Lembro. Cara, e que eu tinha que falar do evangelho, só que usando a cultura pop. E daí, cara, eu lembro que eu tava montando aquela palestra assim, e depois eu puxei a foto do Superman, assim, cara, e coloquei nela. Aí eu comecei a embasar e fazer as paradas. Eu falei, cara, que presente, mano. Tipo, tudo aquilo que eu consumia porque eu gostava, hoje pode ser uma ferramenta. O legal da cultura pop é isso. Você pegar itens que você gosta, que tipo, se você senta para ver ou para ler ou para escutar e você gosta, aquilo te traz prazer. Aí você pegar e falar, cara, agora vamos usar os princípios disso para apresentar para uma outra geração, para uma outra pessoa. Tipo, é uma maneira gostosa de passar o evangelho. Quando você vai começar a falar com um novo convertido, alguém que está vindo para Cristo, dificilmente ele vai ter tido o hábito de leitura bíblica. Então, para ele vai ser difícil. E se você depender só daquilo, vai ser complexo. Agora pega, pô, o cara gosta de filme. Mano, vamos no cinema assistir alguma coisa. Aí depois você começa a puxar, cara, isso me lembrou tal coisa. Pô, Paulo fez isso e não sei o que. Aí você começa a abrir. Aí você começa a trazer aquilo como... Cara, é muito gostoso, cara. É uma ferramenta muito deliciosa de usar pra gente ignorar, sabe? Sim. Tem um prazer nisso. Mas você usa, você roda e tal, prega sobre isso. Conta pra gente, cara, pra gente dar risada, uma história muito engraçada que aconteceu com você. História engraçada. Nós somos com várias. Certeza, deve ter tido vários haters, assim, tipo, deve ter sido muito legal. Assim, a gente lançou o Devocional Pop lá em 2017, que era um devocional anual, né? Então tem 366 devocionais da cultura pop, um para cada dia do ano. Aí vinham os adolescentes e falavam, mas 400 páginas, é muito grande. Eu falei, você tem que ler uma página por dia, cara. É um ano inteiro para terminar um livro. Não, mas é muito grande. Daí a gente começou a fazer a série 40 dias, né? Que são... A gente pega um universo individual e escreve 40 devocionais com os personagens daquele universo. O primeiro que a gente lançou foi o 40 Dias com os Vingadores. Uhum. E vou contar uma história, uma ruim e uma boa, né? Um testemunho sobre isso, né? Então, assim, a ideia do 40 Dias era lançar no cinema. Então, a gente alugava uma sala de cinema, fazia o lançamento do livro dentro do cinema, alugava a sala e dizia para os adolescentes convidarem quem eles quisessem para levar para a igreja, para o cinema. Né? Então, assim, convidava, pedia para chamar para a igreja, resultado zero. Chamava para assistir Vingadores Ultimato, eu nunca vi tanto evangelista na minha vida. Eu fui, mano. Eu estava lá. O Thiago estava lá, estava lotada a sala, 450 lugares. E assim, eu não sei de onde saiu tanto adolescente, né? Os amigos estavam lá também, enfim. Nesse dia, quando acabou a sessão, veio um grupo, uma tropa, assim, de uns adolescentes, uns 12, 13 anos mais ou menos, acho que uns 5 ou 6. E veio, pastor, eu vim aqui porque alguém me convidou para estar aqui. Eu queria muito assistir o filme e me convidaram, eu vim. Eu não tinha ideia, porque a única coisa que eu não falava para eles é que antes do filme começar, eu ia pregar. Né? Por uns 10 minutos eu pregava, então depois o filme começava e todo mundo assistia junto, né? E você estava aqui pregando no cinema. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar alguém dentro do cinema falando de Jesus. Aí, a gente aqui, todo mundo aqui se afastou da igreja, a gente era da igreja e saímos, e Deus falou com a gente hoje aqui no cinema, que se a gente não voltar agora, que está dentro do cinema, amanhã vai ser numa balada, vai ser cada vez pior e eu vou passar mais vergonha. Então, só queria avisar você que amanhã todo mundo aqui vai voltar para a igreja, porque a gente ouviu o evangelho no lugar mais improvável do mundo. Então, assim, esse é um testemunho disso, né? A parte ruim é literalmente quando o pessoal lê um livro pela capa, né? Já fui cancelado no Twitter umas 2 vezes, o antigo Twitter, né? Um adolescente olhou para a capa do livro do 40 Dias com os Vingadores e chegou à conclusão brilhante de que, bom, Deus ele não se vinga, então Vingadores não é de Deus. Então, como assim um livro cristão que fala de vingança? Esse cara é um herege. E aí começou. É que daí você chama um monte de gente, vem toda a tua tropa, teus amigos, e aí vira aquela bola de neve e as pessoas estão te criticando sem nem terem aberto o livro para saber do que se trata. Né? Então, tem esses dois lados. Eu prefiro sempre olhar pela parte boa para não desanimar na parte complicada. Mas depois de 10 anos, a gente completou 10 anos de Parábolas Geek no ano passado, então já estamos indo para o 11º ano, e eu vejo que muita coisa mudou de lá para cá. Né? Quando a gente começou isso lá em 2013, a falar de cultura pop e cristianismo,
as pauladas as pedradas eram diretas, assim, né? Essa ideia da mistura do sagrado com o profano. Não, existe um espaço sagrado, existe um espaço profano e você não pode cruzar essas duas áreas, né? Eu sempre entendi o profano como as coisas do dia a dia. Né? Então, o sagrado é aquilo que eu faço para Deus, mas ao mesmo tempo, tudo que eu faço no meu cotidiano, ele tem que ser para Deus. Sim. E Paulo diz, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, então não existe espaço onde eu vou abrir mão da minha roupagem cristã. Sim. Não, aqui eu sou trabalhador, aqui eu sou empresário, aqui eu sou advogado, aqui eu sou cristão. Aqui eu sou professor universitário, aqui eu sou cristão. Não tem transição entre uma área e outra, é uma coisa só. Né? Então, ou a gente é uma coisa só em todos os lugares, inclusive, por exemplo, no cinema assistindo um filme, ou em casa assistindo uma série com a minha família, ou então eu não entendi direito o que é ser cristão. Exatamente. Ainda. Né? Então, como eu sempre tive dificuldade em entender as coisas como coisas distintas, ou seja, eu sou cristão no trabalho, no colégio, na faculdade, em qualquer lugar onde eu esteja, inclusive na igreja. Né? Então, foi por isso que a gente começou esse projeto. E depois de 10 anos, a gente vê que, pelos convites que a gente recebe para pregar nos eventos, nos congressos, eu vejo que a igreja, aos poucos, está entendendo que ela não pode ficar alheia a tudo isso. Ela precisa usar isso de maneira saudável, entender esses limites, os equilíbrios, porque senão a gente vai perder uma geração. Sim. Cara, e essa ponte que constrói, ela é muito preciosa. Pô, como eu falei, eu trabalhei com cinema, então eu fazia pré-estreia toda semana. E nunca vi nada parecido com o que a gente viveu naquele dia, a experiência. Pô, a experiência de estar num lugar com pessoas que sabem o porquê estão ali, o momento, esse testemunho que você contou. E depois ainda a experiência de assistir o filme, cara, é muito bom, é muito gostoso de ter vivido isso. Ainda mais que o filme era muito bom, o que ajuda ainda mais a mensagem, né? Com certeza. Ninguém sai triste, pelo menos, sai alegre e ainda aceita Jesus. Mas é uma ponte, cara, que se você for parar pra pensar, se a gente fica falando só, isso não é de Deus, isso não sei, isso que a gente perde. E por que a gente não pode entrar lá e falar de Jesus, ou usar aquele instrumento para colocar os princípios básicos, que seja algo que chama de volta, para daí num segundo momento a gente trazer para um nível mais profundo, sabe? Então é muito precioso, a gente precisa cuidar disso, sabe? E se alguém que está assistindo a gente ainda está em dúvida, já passo por Pedro, não fico monopolizando aqui a conversa. Mas assim, ao longo da história das missões cristãs, né, tem um livro muito bom do Justo Gonzalez, que é a História das Missões. Esse recurso foi usado demais quando os missionários chegavam num lugar onde não se sabia nem a língua. Sim. Quando você não sabe nem a língua para pregar o evangelho na língua nativa daquele povo, o que você usa? Usa teatro, usa cultura, entende como eles vivem, quais são os deuses, para a partir dali falar que Jesus é um Deus superior àqueles outros deuses. Entender a cultura para comunicar o evangelho de uma forma criativa num lugar onde você não sabe nem falar a língua deles. Né? Então, esse recurso de usar a cultura a favor do evangelho, ele sempre foi usado. É que a gente não para prestar atenção nesses detalhes para ver o quanto isso não é novo. Né? A gente já fala assim, nossa, mas um projeto de falar de cultura e cristianismo é novo. Não, ele tem 2000 anos só de existência. Né? Então, sempre foi feito assim. É que a gente tem preconceitos estabelecidos que dificultam a gente a entender essa questão como algo útil ao nosso serviço no evangelho. Perfeito. Sim. A cultura é feita de seres humanos ali, então e os seres humanos são o alvo do evangelho, né? Então é lá que a gente vai, a gente precisa ter essa noção. E eu acho que uma coisa interessante de se pensar, né, é trazer 2 pontos para a nossa perspectiva, que é: nosso Deus não é um Deus distante que colocou as coisas para rodar e saiu, foi tomar um café. Não, é um Deus que interage conosco. Sim. É um Deus que se fez homem, abandonou a sua forma glorificada ali para se fazer homem, viver as coisas que nós vivemos. Então é um Deus que sim interage conosco, né? E além disso, se eu acredito num Deus que está comigo o tempo todo, que é presente, tem o Espírito Santo, eu vivo milagres na minha vida, então é um Deus que está presente. Esse Deus que está presente no mundo, algumas pessoas podem ter, sim, ecos dele. A natureza revela a glória de Deus. Essas pessoas podem
apresentar algo ali que revele um pouco de Deus, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não conheça. E a outra perspectiva é que daí é o outro ponto que eu quero trazer, né? Eu não vou tentar forçar uma sacralização de alguém que, poxa, se eu sei que eu fui influenciado pelo pecado, quem ainda não recebeu a redenção em Jesus, essa pessoa ainda está, tipo, ela ainda não consegue expressar Cristo como hoje eu posso, graças a Deus. Então, trazer essas duas perspectivas, né? Nós vivemos num mundo que não está distante de Deus. Deus veio até nós. Sim. Então, a criação das pessoas, de alguma forma, ela vai trazer alguma coisa de Deus, alguma fagulha, e tá atento. Eu fico pensando, cara, eu gosto muito de música. Como que o Renato Russo consegue escrever uma música sobre amor sem citar 1 Coríntios 13? Uhum. Então ele começa a música, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E, tipo, eu acho muito massa, assim, porque ele cita vários outros artistas, poetas que estão falando sobre amor, mas se ele vai fazer um negócio, ele vai citar várias pessoas para falar sobre amor, como que ele poderia deixar esse texto de fora? Sim. Então, eu acho muito legal, assim, porque as pessoas lá, pode ser que intencionalmente, no caso dele, não teria como ele citar o texto de Paulo sem ter ouvido alguma vez, né? Mas as pessoas podem intencionalmente ou não intencionalmente revelar alguma coisa de Deus. E eu estar atento a isso abre uma porta imensa. Ter essa noção também que às vezes, cara, às vezes ele não vai citar 1 Coríntios 13 inteiro, ele vai colocar outras coisas, mas porque a visão dele ainda é fragmentada. Né? Ele ainda não tem tudo. A Jamília, minha esposa, ela fala algo que é muito verdade. Se você pega qualquer coisa que ela é benéfica, nutrição, exposição à cultura, cara, qualquer coisa que ela seja benéfica à sua vida, se você colocar ela, começar a analisar, não importa de onde vem esse ensinamento, você vai ver que no fundo ela já é na verdade um princípio bíblico. Não importa de onde você descobriu essa informação, quando você coloca, você vai ver que a Bíblia já disse isso antes. Então o fragmento vai estar lá. Tipo, talvez os maiores exemplos que a gente tenha, já para a gente caminhar para o fim, de usar a cultura muito bem para falar dos princípios de Cristo como uma primeira entrada, foi Lewis e Tolkien, com as obras fantasiosas dele. A pessoa pode ler aquilo e não ser crente e desfrutar e ser tocada pelos princípios, e uma pessoa evangélica pode ler aquilo, uma pessoa que conhece a Cristo ler aquilo e também ser tocada de uma maneira especial. Então dá para usar, sendo algo que já existe, como uma desculpa para entrar, seja criando algo novo, não necessariamente gospel, mas culturalmente bem feito, que vai tocar. Sim. A questão é, a cultura pop está aí, a gente pode ou querer ignorar ela, mas na verdade a gente não vai conseguir e sofrer danos com isso, ou a gente pode aprender a usar ela de uma maneira sábia, inteligente, bíblica, como um meio de alcançar pessoas, não como um fim nela mesma. Então, eu não santifico para assistir o que eu quero e não ter nenhum tipo justificar de peso. Isso, né? Deus está nisso, então eu posso assistir tudo. Não é isso. Mas eu também não pego, não vou ter acesso nenhum a ela e vou viver uma vida de monge. Porque Deus não chamou para ser monge. Deus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente precisa falar a linguagem das criaturas. Né? Para a gente encerrar, considerações finais. Já acabou? Meu Deus. Você que já passou 10 minutos que a gente está conversando aqui. Quando você fala o que você gosta, passa muito rápido, né? Então, que exatamente. Bom. Eu acho que assim, a palavra-chave para a gente analisar isso de maneira saudável é a contextualização. Então, você não está usando a cultura como um novo evangelho, ou como uma religião, ou como um ídolo, né? Eu posso transformar facilmente qualquer coisa dessas que você citou como coisas benéficas, eu posso transformar isso num ídolo. Totalmente. Posso transformar o cuidado com o meu corpo em um ídolo, onde eu não faço mais nada a não ser cuidar disso. Enfim, tudo isso, se eu não tomar cuidado, isso acaba se transformando num ídolo contemporâneo. Então, na questão da cultura, eu vejo que a contextualização, eu vou contextualizar o evangelho, que o que eu digo é, toda geração precisa, eu como uma geração mais experiente, preciso passar um presente para a próxima geração. E o presente é sempre o mesmo, desde o século I nunca mudou, que é a palavra de Deus. Perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse presente num envelope ou num pacote que que faça sentido e que quem vai receber aquele presente olhe para aquele pacote e sinta, não, eu quero que tenha aí dentro. Uhum. Muitas vezes o nosso erro como igreja é que a gente está colocando a palavra de Deus num pacote lá da década de 70, de 80, que já não faz sentido para essa geração. Então, eu estou querendo colocar a goela abaixo uma maneira de apresentar. Então, veja, os princípios são imutáveis.
Eu não posso mexer com princípios. E esse é um problema do nosso tempo. É querer apresentar parte dos princípios e deixar aquilo que eu não gosto de fora. Não, a palavra é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então isso não muda. Agora o que tem que mudar é como eu vou falar desses princípios para cada geração. Perfeito. E isso é contextualizar a palavra, a mensagem, né? Então a gente precisa aprender a contextualizar o evangelho da melhor forma possível. Então, para quem está assistindo a gente, né, e quer aprofundar mais sobre isso, essa palavra ela ajuda a gente a introduzir nesse assunto, né? Tem cosmovisão cristã, sim, que é outra palavra na moda. Eu gosto mais de contextualização, porque assim, a palavra é imutável, como eu vou apresentar o evangelho para cada geração? Eu preciso conhecer quais são os interesses dessa geração, sim, que mudam. Sim. Né? Hoje é a cultura pop, mas há 30 anos atrás, quais eram os interesses da geração? Eram outros. Totalmente. Então eu preciso entender o que a sociedade busca, quais são os interesses da sociedade, para a partir daqueles interesses eu conseguir embutir o evangelho. Mas eram considerações finais, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom esse papo, muito obrigado pelo convite. Acho que pensar na centralidade do evangelho, né? Colocar Deus no centro de tudo, é Deus no meu trabalho, é Deus na minha família, é Deus em todas as áreas, assim, para que a gente possa ter essa relação saudável, essa relação que vem com uma sabedoria que vem do alto, né? Não é uma sabedoria que apenas minha. E poder olhar para essas manifestações culturais mesmo com o olhar que Deus tem para aquilo. Seja o olhar de empatia, no sentido de, às vezes, um sofrimento. Alguém está demonstrando ali um sofrimento que eu posso me comunicar com aquilo. Talvez não seja a melhor resposta ao sofrimento, né? Às vezes eles vão mostrar uma resposta de vingança, o que a gente mais tem filme de vingança, e você torce lá pelo cara, ele conseguiu, levaram o cachorro dele, sei lá o que fez. E daí, mas que a gente possa olhar para essas coisas e aprender de Deus mesmo, sim, como se comunicar com aquilo, o que aquilo denuncia, o que eu posso oferecer para aquilo. Então, eu diria que é o segredo para todas as coisas, né? A gente pode buscar, às vezes, muitos subterfúgios para como que eu lido com aquilo e, às vezes, deixar o principal de lado. Então, se eu não estiver centrado no evangelho, eu vou falhar em qualquer abordagem. Eu posso ter a melhor estratégia possível para o que eu for fazer. Se eu não estiver centrado no evangelho, eu perdi o principal. Então, trazer esse alicerce, assim, sabe? Para que, às vezes, você não vai lidar da melhor forma possível com aquilo, mas você vai lidar da melhor forma como você pode agora, que é aquilo que o Espírito Santo tem te capacitado, e tenho certeza que, estando centrado no Evangelho, você vai crescendo cada vez mais a ponto de poder lidar melhor e melhor com as coisas. Muito bom, mano. Bom, espero que você tenha sido tocado e convidado a pensar de uma maneira diferente em relação ao tema. A gente quer saber o que você tem a dizer sobre isso, então, por favor, utilize a área aqui de comentários para falar. Agradecer ao Pedro pela participação e ao Edu. Quem quiser saber mais do Edu, tem o site parabolasgeek.com.br e tem uns 150 mil devocionais de cultura pop para você consumir. Obrigado. Só 10. Deus abençoe e até o próximo podcast. Um abraço.